deixa eu dar um recadinho, nós estaremos iniciando uma campanha de oração, de intercessão pela nossa família, por tudo aquilo que muitas vezes alguns dos nossos familiares ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós estaremos fazendo uma campanha de 56 dias com intercessoras de fogo que estarão orando para destronar tudo aquilo que tem cegado os olhos daqueles que nós amamos, e impedidos que eles cheguem a Cristo. E nos próximos 7 dias nós estaremos declarando bênçãos. Serão 56 dias. Boa tarde, bem-vindo. Shalom, shalom, César. E serão 56 dias divididos em 8 semanas. E eu tenho certeza que o Senhor fará obras tremendas. Eu vou colocar o link do grupo no meu perfil. Depois da oração, eu anoto o seu nome, César. Amém? Coloco no caderno de oração. Se você quer participar, manda no direct uma mensagem para mim, que eu adiciono você no grupo, amém? Aleluia, será estrondoso. Nós iniciaremos no dia 28 do 7, aleluia. Glória a Deus, isso mesmo, Edna. Temos que ter fé, que Deus destronará todo o jugo dos nossos familiares. Amém? Vamos orar para que nós possamos... Sim, deixa aí que eu anoto também. Vamos orar para que nós possamos iniciar esta live, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão aqui, Pai. Vai de encontro a cada coração, Senhor. Abre os olhos do entendimento, abre os olhos do coração, traz a revelação da Tua palavra, traz a revelação da Sua vontade, Pai. Que eles possam, Senhor, saber a largura, a profundidade, o tamanho do amor, do Seu amor demonstrado em Cristo Jesus, Pai. Senhor, que haja corações sedentos e famintos para encontrar contigo, que aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, eu consagro os meus lábios a Ti, o meu intelecto, Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz, que não seja eu falando, mas que seja você, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, acampa, Senhor, anjos guerreiros, Senhor, ao meu lado, Senhor, e nessa live, Pai, impedindo, Senhor, todo ataque, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Shalom, shalom, Marlinda, bem-vinda, preciosa. Tá sumida, minha amiga, tô sentindo falta de você. Gente, que tá muito quente, deu uma refrescada, mas tá um mormaço. Escuta a oração, César. No final eu vou anotar e orar pelos pedidos. Aleluia. Vamos lá. O capítulo hoje é João 10. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Dê 2 toques na tela para deixar a sua curtida, compartilhe essa live, amém? Vamos iniciar. O subtítulo da palavra é O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz.
O Senhor Jesus, ele está falando aqui ao povo. Naquele povo, as pessoas ou eram agricultores ou eram pastores de ovelha. E vocês podem perceber que durante todo o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ou ele fala de agricultura, usa palavras com agricultura, usa palavras com plantas e usa palavras relacionado à criação de animais. E aqui o Senhor Jesus, ele fala por parábolas, ele usa uma linguagem mais acessível para aquelas pessoas que estão ouvindo o que ele está dizendo. E a primeira coisa que ele fala: quem entra no curral das ovelhas à escondida, sem passar pela porta, é ladrão, é assaltante. Quem são as pessoas que entram pela portas escondidas? São falsos profetas, são os fariseus que se diziam servos de Deus, mas o que existia no coração deles era ganância, era murmuração, amém? E o Senhor Jesus declara: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Antigamente, o porteiro era o pastor das ovelhas. O curral onde ficavam as ovelhas, geralmente ele era feito de pedras empilhadas, umas em cima das outras, mas ele não tinha uma estatura alta. Geralmente, mais ou menos uns 1,5 metros de altura do chão. E quando a ovelha, se uma pessoa, por exemplo, se eu tinha uma dívida com alguém e eu dissesse para aquela pessoa: eu não consigo te pagar com dracmas, com moeda ou com prata, mas eu vou te pagar com uma ovelha. A pessoa certamente se recusaria a receber aquela ovelha como pagamento. E você quer saber por que a pessoa se recusaria? Porque a ovelha é um tipo de animal que, para se criar ele, a pessoa, geralmente em Israel, naquela época, quem cuidavam das ovelhas eram as famílias. Então, passava de geração para geração. Quando criança, o pai deixava uma criança ali perto das ovelhas. Quando o pai precisava se ausentar, ele deixava aquela criança ali cuidando das ovelhas. Porque a criança já começava a cuidar desde pequeno para que a ovelha sentisse o cheiro da criança e se acostumasse com ela. E quando ele era adulto, ele cuidava daquelas ovelhas. Porque a ovelha é um animal arisco. E ela só obedecia à voz do pastor que cuidava dela diariamente. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui: as ovelhas, elas reconhecem a minha voz e se aproximam. Nós somos, o Senhor está falando sobre os seres humanos, e o Senhor Jesus declarou, eu não me lembro o capítulo, que aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são aqueles que o Pai dá. São aqueles que têm relacionamento, porque para se cuidar da ovelha era necessário ter um relacionamento com ela. Era necessário que ela sentisse o seu cheiro. Era necessário que você ficasse com ela tempos ali, quando ia se vender uma manada de ovelhas, a pessoa que ia comprar, ela tinha que ficar um tempo ali junto com o pastor da ovelha, até que a ovelha se acostumasse com aquele cheiro. Porque a ovelha, quando ela sentia um cheiro diferente, ela se assustava, ela corria, ela fugia. A ovelha é um animal extremamente dócil, mas ela só aceita ser cuidada pelo pastor que ela conhece. Por isso o Senhor Jesus declara: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e reconhecem e me acompanham.
porque o Pai já preparou as pessoas determinadas. E quem são essas ovelhas? São as pessoas que creem que Jesus é Senhor, que ele veio em terra, que ele veio em forma humana, veio como homem, morreu, foi crucificado, ressuscitou e está à destra de Deus. É necessário ter fé que Jesus veio como homem e crer que ele é Deus, que ele deu a vida por mim, por você. Então o Senhor Jesus está declarando aqui, é por isso que ele compara, ele fala para aquelas pessoas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todos ali entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando, a metáfora, a figura de linguagem que ele estava falando. Todos ali, a maioria, eram pastores, cuidadores de ovelha, estavam acostumados a lidar com ovelha e sabia como a ovelha se comportava. Em várias partes do Evangelho de João, vocês veem que alguns creem no Senhor Jesus e são salvos e outros não. Mas o Senhor Jesus disse no Evangelho, no capítulo 9, que tem pessoas separadas por Deus para crer no Senhor Jesus. O próprio Deus já separou. E quando ele fala que as ovelhas reconhecem a minha voz e se aproximam, o porteiro lhe abre a porta e a ovelha reconhece sua voz e se aproximam. E depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas só seguiam a pessoa que cuidava delas diariamente. Elas sabiam o cheiro, elas sabiam o tom da voz. E assim somos nós, quando nós verdadeiramente nós nos entregamos a Cristo. E nós temos vida de oração, nós temos vida de leitura de palavra. Nós reconhecemos Jesus nas situações, nos momentos. Não é fácil ser enganado por falsos profetas. Aleluia. E o Senhor Jesus declara: nunca seguirão desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. E a ovelha, o animal, faz exatamente isso. Ela só acompanha quem ela conhece, que ela sente o cheiro. E nós conhecemos Jesus, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós ouvimos a voz dele, nós cremos no Espírito Santo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, porque nós cremos que ele veio como homem nessa terra, que ele é Deus, que ele morreu e ressuscitou. Shalom, shalom, pastora Maria Antônia, bem-vinda. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e abundante. Aleluia. Aleluia. Aqui, quando Jesus disse: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Por que é que Jesus disse isso? Como eu disse para vocês, shalom, shalom, pastora Maria Galdino, bem-vinda. A estrutura onde ficava as ovelhas, o curral das ovelhas, geralmente eles construíam ali, porque no deserto era assim, havia minas de água, eles levavam as ovelhas ali naquela mina, mas de repente secava e eles tinham que andar quilômetros para alimentar e para dar água a essas ovelhas. E geralmente tinha locais, ou era assim, do lado da casa, o curral, né? Ou era no meio do quintal. E o que o pastor fazia? Geralmente o curral ele tinha uma forma de um U, tinha uma porta, mas não havia a porta em si.
Era o pastor da ovelha que muitas vezes se sentava naquela porta para impedir que os animais fugissem, para impedir que animais ferozes entrassem, para impedir que o ladrão entrasse. Então, aqui novamente, quando o Senhor Jesus declara, eu sou a porta, novamente ele compara ali ao aprisco. O lugar que as ovelhas ficam se chama aprisco. Um local mais ou menos em forma de U, sem porta. E a porta era o próprio porteiro, que à noite ele deitava ali e guardava os animais. Por isso que o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. O Senhor Jesus, da mesma forma que ele fala que as ovelhas reconhecem o seu nome, ouvem a sua voz e o seguem, ele declara que nós, aquele que já está preparado desde a fundação do mundo para ser salvo, reconhece Jesus. Aceita que tudo que Jesus fala é verdade, que ele é realmente Deus. E quando ele crê, o Senhor Jesus é a própria porta, assim como o pastor de ovelha, ali no aprisco, ele era a porta, o Senhor Jesus usa essa mesma metáfora. Nós só podemos ser salvos através do Senhor Jesus. Não há outro caminho para a salvação, é só através de reconhecer o Senhor Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessar que Ele é seu Senhor e declarar que você o aceita. O próprio Senhor Jesus declara, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, eu que conduzo a salvação, eu que levo a presença de Deus, eu que dou a vida abundante, aleluia. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pasto, encontrará vida abundante. E quando o Senhor Jesus declara que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o ladrão são os falsos profetas, o ladrão são os falsos mestres, o ladrão são os fariseus que estavam preocupados com seu dinheiro, com a sua vida boa. E no versículo 11, obrigada, minha amada, o Senhor Jesus declara, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Vamos em Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Aleluia! O grande pastor das ovelhas é o Senhor Jesus. E em 1 de Pedro 2, 25, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre o Senhor Jesus ser o pastor das ovelhas. Aleluia. E o Senhor Jesus continua. Ele fala, eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas suas ovelhas. E o pastor fazia isso, só que quando Jesus fala isso, ele está falando de se sacrificar no madeiro, do seu sacrifício de cruz, para que houvesse salvação, para que a salvação se estendesse aos gentios e a todo o povo de Deus, amém? O empregado foge quando vê um lobo se aproximar.
Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Abra comigo em Atos 20, 28. 20, 28. 28 e 29. Atos 20, 28 e 29. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com o próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Então, o lobo, o Senhor Jesus, ele fala que são os falsos mestres, são os falsos fariseus, são os falsos profetas, aleluia. Louvado seja o Senhor. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa com o fato, e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai que me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. E aqui nós Ezequiel 34. Ezequiel 34. Abra comigo. Ezequiel 34, 22 e 23. O Senhor Jesus declara aqui, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Em Ezequiel 34, 22 está declarando, portanto, salvarei meu rebanho e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Aqui Ezequiel está falando sobre o Senhor Jesus, porque muitas passagens da Bíblia, os profetas, eles se referem a Davi, mas na verdade eles estão falando do Senhor Jesus. E Deus fala, eu porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e a salvará. O Senhor Jesus nos salvou quando ele se entregou naquela cruz. O seu sacrifício de sangue foi para perdão dos nossos pecados, foi para a salvação das nossas almas. A nós é necessário somente crer que ele é o nosso remidor, que ele é o nosso salvador e transformar a nossa vida para que nós honremos esse sacrifício. Aleluia. E quando o Senhor Jesus fala aqui, tenho outras ovelhas que estão nesse curral, devo trazê-las também. Ele está falando sobre os gentios, sobre nós. Nessa época, ainda não se havia falado que a salvação se estenderia aos gentios. Jesus veio especificamente, bem-vindo de volta, maninho. Jesus veio especificamente para a salvação do povo de Deus. Mas eles não creram, eles não aceitaram, na verdade, eles o crucificaram. Assim como a parábola que Jesus falou que havia um rei que convidou para as suas bodas e os convidados se recusaram a ir na festa porque estavam ocupados com a sua vida diária, com a sua fazenda, com a sua casa. E Deus declarou, vá na rua e pegue quem estiver para vir às bodas. É isso que quer dizer. Os gentios, a salvação se estendeu a nós pelo amor, pela grandeza do Senhor, aleluia.
Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. O Senhor Jesus está falando da ressurreição. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Então, o sacrifício da cruz foi um sacrifício de Deus, um sacrifício de Jesus e um sacrifício do Espírito Santo. Um sacrifício de Deus que mandou o seu Filho ao mundo como homem, como ser humano, sentindo as dores que eu senti, que eu sinto, as dores que você sente. Shalom, shalom, Radassa, bem-vinda. O Senhor Jesus, ele aceitou o sacrifício da cruz, ele não foi obrigado. E quem ministra esse sacrifício, esse amor em nós é o Espírito Santo de Deus, aleluia. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Ele fala, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Ele está falando isso por causa no capítulo 9, o Senhor Jesus curou um cego de nascença. Então, a Bíblia ela é dividida por capítulos, mas ela é de forma linear, acontecimentos vão acontecendo em sequência, aleluia. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Essa festa da dedicação foi porque o templo de Israel ele foi destruído, ele foi profanado por Antíoco Epifânio. Eles reconstruíram, eles purificaram. O que ele fez? Ele matou um porco no altar de sacrifício do Senhor. Então foi-se necessário destruir, fazer purificação, para depois fazer a rededicação do templo. E essa festa que fala aqui, de festa da dedicação, é uma festa anual que acontecia todos os anos, depois que foi rededicado o templo, e ela demorava em média 8 dias de festa. Ele caminhava no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Então, os líderes judeus, os fariseus, eles pressionam o Senhor Jesus. Apesar que Jesus já disse várias vezes quem era ele, e eles não creram nele. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca mais morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Aleluia. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas obras boas. Por qual dela vocês querem me apedrejar? Então, o Senhor Jesus fala aqui que eles não são suas ovelhas. Shalom, shalom, Camila, seja bem-vinda. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. O Senhor Jesus, não sei
não sei se foi no capítulo 3 ou 4, que o Senhor Jesus disse que eles eram filhos do diabo, que era mentiroso, enganador desde o princípio do mundo, que o pai deles era o diabo, por isso eles não creram no Senhor Jesus, e por isso o Senhor Jesus diz: vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não creem, por isso vocês não aceitam, vocês são filhos do diabo. Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. E em Levítico 24, 16, estou olhando para lá que eu ouvi barulho no meu portão. Levítico 24, 16, está assim: por que motivo eles disseram isso? Por que motivo eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia? Em Levítico 16 está assim: quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome de Deus será morto. Só que Jesus, ele não estava blasfemando, ele estava dizendo a verdade. Era eles que estavam sendo enganados, falando mentiras, e qual Jesus disse: vocês são filhos do seu pai, que é mentiroso e enganador desde a fundação do mundo. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo: eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. E aqui, quando eles falam isso, no Salmos 86, eu acho que é 6, 86, 6. Não, não é. Salmos 86. Ouve a minha oração, Senhor, e atende meu clamor. Não é esse. Mas eu anotei o salmo errado. Tem um salmo que fala em que Jesus, ele fala que os líderes que ele levantou são deuses. Eles estão ali para cuidar da lei. E está escrito na lei de Moisés. Está escrito na Torá. Então o Senhor Jesus fala para eles, as próprias escrituras falam que os líderes Deus falou que alguns líderes de vocês eram deuses. Então por que vocês querem me apedrejar quando eu digo que sou Deus, sendo que a escritura ela não mente? Aleluia! E elas não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Não creio em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se as realizam, creio na prova que são as obras. Mesmo que não creiam em mim, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. O Senhor Jesus, ele fala aqui para eles, vocês podem até não crer que eu sou filho de Deus,
Mas vocês não podem apagar, vocês não podem mentir as obras que eu faço. O Senhor Jesus curou um cego de nascença, ele curou um paralítico que há 38 anos estava ali paralisado no tanque de Betesda. O Senhor Jesus curou leprosos. Então ele fala que vocês podem até não crer que sou filho de Deus, mas vocês não podem negar que as obras que eu faço estão diante de vocês. E se vocês admitirem as obras, vocês verão que eu sou filho do Pai. No capítulo 9, o Senhor Jesus curou um cego de nascença. E o próprio cego de nascença falou para os fariseus quando eles o levaram ali para interrogá-lo: eu não sei quem ele é, eu só sei que eu enxergo. Aí ele falou assim: ele é um endemoniado. Aí ele disse assim: nunca, em tempo algum em Israel, se ouviu falar que um demônio curasse um cego de nascença. As obras que ele faz é de Deus. Só Deus pode curar um cego de nascença. E eles teimavam, eles insistiam que Jesus era endemoniado. Já é a terceira ou quarta vez que eles falam que o Senhor Jesus faz as obras através de Beelzebul. Eles queriam negar por toda forma a realidade do que eles estavam vendo. Era visível, muitos creram nos milagres do Senhor Jesus, mas eles, com todas as evidências, eles se recusavam e falavam que ele estava blasfemando. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Continuando. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Então, João Batista, ele veio anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Ele veio, como ele mesmo declarava: eu vim abrir a porta. Eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, mas eu estou preparando as pessoas para aquele que há de vir. Não adianta, tem pessoas que por mais que haja realidade, haja testemunho, haja fatos de tudo que Jesus fez e faz na minha vida e na sua vida, elas continuarão se recusando a crer, elas continuarão com os olhos vendados, porque, como eu disse ontem, a partir do momento que elas aceitarem que Jesus é Senhor, que existe um Deus que condena o pecado, que condena a idolatria, que condena a bebedeira e várias outras coisas, elas terão que abandonar o pecado, ou terão que admitir que o destino delas será o Sheol, como diz a Bíblia. Então é mais fácil continuar fingindo que não vê. Ali, shalom, shalom, boa tarde, Gisele. Ali os fariseus, eles não queriam perder todos os benefícios que eles tinham. Se eles admitissem que Jesus era o Filho de Deus, que estava nas promessas que os profetas anunciaram, eles teriam que admitir que eles erraram a vida toda. Eles teriam que admitir que quando eles diziam que a salvação era através da obra, era eles ficarem ali na frente do templo, orando, gritando para que todos vissem. Eles tinham que admitir que o destino deles era o Sheol. Então, mesmo que eles vissem obras maiores, eles continuariam a se negar e a não crer que Jesus era Deus. Eles estavam com os olhos vendados, eles não queriam admitir que estavam errados, porque eles sabiam que a partir do momento que isso acontecesse, o destino deles estava ali
decretado. E nós precisamos abrir os nossos olhos, ainda há tempo. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que sacrificou a vida do seu filho amado na cruz por minha vida e pela sua vida. Ele está à sua porta, ele está à sua espera. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Abra os seus olhos, veja tudo que Jesus já fez ao seu redor. Aleluia, veja os testemunhos. Louvado seja o Senhor. E antes de encerrar essa live, eu quero te fazer um convite. Paz do Senhor, Meire, bem-vinda, que alegria. Nós estaremos fazendo uma campanha de oração durante 56 dias, no horário de 21 horas de Brasília, às 20 horas aqui no Mato Grosso. Aleluia! Uma campanha de clamor, de oração e intercessão pelos nossos familiares. Esses 56 dias serão divididos em ciclos de 7 dias. Será da seguinte forma: nos primeiros 7 dias, nós estaremos destronando, cancelando toda atuação do maligno na vida dos nossos familiares, daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que não acreditam, daqueles que estão no erro, que bebe, que fuma, que usa drogas. Nós estaremos declarando um time de intercessoras de fogo, declarando que não aceita isso e quebrando. Após esses 7 dias, nós estaremos decretando salvação, liberdade, declarando que nosso familiar é abençoado, que é um servo de Deus, que ele é alcançado por Deus. Serão 7 dias declarando bênção sobre você e sobre sua família. Nos próximos 7 dias, será destronando todo espírito de enfermidade, de doença, de aflição. Depois desses 7 dias, serão 7 dias declarando cura, restauração, saúde. Nos próximos 7 dias, nós estaremos destronando todo espírito de miséria, de bancarrota, de derrota, de toda espécie do devorador, do migrador e do cortador nas nossas famílias, na família dos nossos familiares. E nos 7 dias seguintes, nós estaremos declarando bênçãos financeiras, restauração, devolução de tudo aquilo que Satanás roubou. E nos 15 dias finais serão 7 dias orando contra toda paralisação, contra tudo aquilo que tem impedido o crescimento do seu ministério, do seu propósito que Deus colocou na sua vida. E nos últimos 7 dias será declarando bênção, expansão. Então eu te chamo, eu te conclamo, eu te convoco para estar participando conosco dessas orações de intercessão. Você que ama a sua família, você que tem lutado pelos seus, você que quer transformar a sua vida, continue, fique conosco. Fique conosco. Aleluia. Eu creio, eu tenho fé que Deus, que o Senhor Jesus fará grandes coisas e haverá grandes testemunhos em nome de Jesus. Você que quiser participar, manda uma mensagem no meu direct, no privado, que eu te adiciono no grupo. Eu também estarei disponibilizando um material em PDF que será para você colocar os pedidos, o nome do seu familiar, os pedidos, tudo que você vê nele. Serve também como um devocional para você que fala que não sabe orar. Tem salmos, leituras para você acompanhar, mas acima de tudo eu quero que você esteja durante a campanha ao vivo conosco, será pelo Meet, concordando com fé e em unidade, porque a palavra de Deus declara: onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. E a palavra de Deus declara que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, amém? Então não perca tempo, lute pela sua casa, lute pela sua família. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Gratidão a você que esteve comigo até agora. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai.
Nós te glorificamos pela vida do seu Filho amado, porque o Senhor enviou a este mundo, Senhor, para nos salvar, para nos resgatar. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, é aquele que traz a salvação. Eu clamo a ti, Pai, abre os olhos, Senhor, do cego, Senhor, do cego espiritual. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração sedento, a cada alma, a cada um que tem clamado por ti, Espírito Santo de Deus, que eles possam aceitar Jesus como Senhor e reconhecer e confessar que só há um caminho para a salvação, que é o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, renova a fé daqueles que estão desanimados. Não desampara, Senhor Jesus, mostra o caminho, porque Tu és a luz, Senhor Jesus, Tu és a verdade, Tu és o caminho. Que nós possamos nos encontrar no Seu caminho. Ah, Pai, essa live é para Te glorificar, para exaltar o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu não sou nada, mas eu amo a Tua presença. Obrigada por me usar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Shalom, shalom, e até amanhã, em nome de Jesus.